Olá crianças, olá irmãos da nossa querida igreja, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Infantil da Igreja Batista de Cachoeirinha, aqui em Manaus, no Amazonas. Hoje é domingo, é dia de nós estarmos juntos aqui no canal do YouTube. E hoje não é somente domingo, é o segundo domingo do mês de dezembro. Você sabe o que nós comemoramos hoje, crianças? Não sabe? Hoje é o dia da Bíblia. Os cristãos comemoram o segundo domingo de dezembro, o dia da Bíblia. E vocês sabiam que existem muitas informações importantes sobre esse livro? A palavra do Senhor foi escrita em torno de 1500 a 1600 anos e mais de 40 homens inspirados por Deus escreveram esse livro. A Bíblia está dividida em duas partes: o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros, totalizando 66 livros. Então, se alguém lhe perguntar quantos livros tem na Bíblia, você irá responder 66 livros. Vocês sabiam, crianças, que o maior versículo da Bíblia está escrito em Esther, capítulo 8 e versículo 9. E o menor versículo da Bíblia está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20 e o versículo 13. O maior capítulo da Bíblia está no livro de Salmos, capítulo 119. E o menor capítulo da Bíblia está escrito em Salmos, capítulo 117. Vocês sabem qual é o versículo que está no meio da Bíblia? É o versículo de Salmos, capítulo 118 e versículo 8. Esse versículo é o versículo que está bem no centro da Bíblia, crianças. Hoje a nossa programação está muito legal. Hoje é o dia da Bíblia, vamos ter cânticos que falam sobre a Bíblia, vamos ter o nosso amigo Hugo e vamos ter a lição com a tia Glaunara, que estará trazendo sobre a palavra do Senhor também. Preste bastante atenção nas perguntas e eu vou ler aqui dois versículos muito importantes que se encontram no livro de 2 Timóteo, capítulo 3 e versículos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, crianças, toda a Escritura, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia que nós comemoramos o dia da Bíblia. Obrigado, Senhor, porque homens inspirados pelo Senhor escreveram esse livro, homens que sofreram perseguições por causa da sua palavra, mas que perseveraram e lutaram. Obrigado, meu Deus, porque hoje nós temos um livro traduzido em português, que nós possamos estudar a cada dia. Abençoa a cada criança, a cada pequenino que está nos assistindo, que eles sintam, Senhor, o desejo de ler a Bíblia, de aprender mais da sua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tio Blá, Fala, Hugo! sabe qual o livro que eu mais gosto? Que livro que você gosta? A Bíblia. Ah, esse livro é muito legal. Ele é meu livro companheiro. Ah, com certeza, de todos nós. Bora cantar? Vamos cantar então. Bíblia, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Ela me fala cada dia do meu Salvador. Ela
sim, a Bíblia é, sim, a Bíblia é a palavra de Deus, sim, a Bíblia é. Oh, sim, sim, sim. A Bíblia é, Oh, sim, sim, sim. a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é. Amém! A Bíblia é para mim um livro sem igual. A sã doutrina da lei de Deus é viva e eterna. Biblia é o livro do meu Deus que eu guardo no meu coração. Biblia, Bíblia! Vocês creem na Bíblia? Eu creio na Bíblia. Sabe por que a gente crê na Bíblia? Porque ela é a revelação de Deus. Vamos cantar? Vamos! Eu na Bíblia creio, eu na Bíblia creio, creio que de Deus ela é revelação. Em Jesus eu creio, em Jesus eu creio, creio que Ele é o Filho do Supremo Deus. Cristo deu a vida pelos pecadores e morreu por mim. Creio em Cristo vivo, ressurgiu dos mortos, vive para mim. Creio que Ele volta nesses horas para me buscar. Amém. Amém! Disse-lhe Jesus, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. João 14,6. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ô, Tiaglau! Oi, Hugo. Tá fazendo o que aí? Ah, eu tô preparando aqui a lição. A lição! Isso, a lição. É o dia da Bíblia, lembra, Hugo? Livro! Eu gosto da Bíblia. Ela é meu livro companheiro. Gosto dela. É, Hugo. Sabia que tem uns lugares aí que não tem, assim, Bíblia com facilidade? Não brinca! Sério, Hugo, tem uns lugares assim bem difíceis de ter acesso à Bíblia. Oh! E como eles fazem para ler a Bíblia? Às vezes eles compartilham uma Bíblia. Uma pessoa tem uma Bíblia e ela lê a Bíblia com 10 pessoas. Às vezes tem gente que consegue pegar páginas da Bíblia e ler. Eita, tia Glau! Difícil essa vida sem a Bíblia, hein? Muito difícil, Hugo. Fiquei curioso. Ah, eu amo tanto a Bíblia. Já pensou, gente? Ficar sem Bíblia? Deve ser muito ruim. Não poder ouvir o que Deus tem para dizer. Tia Glau, conta a lição, tia Glau. Conto já. Vai já começar. Deixa eu só terminar aqui. Legal! Bora pra lição, pessoal!
Olá, crianças, tudo bem? Nós estamos comemorando o dia da Bíblia. Muito bem, o dia da Bíblia. E eu estava lendo aqui um versículo lá em Salmo 119, versículo 14, que diz assim, ó: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Vocês já pensaram o valor que a Bíblia tem? Já imaginaram isso? Olha só, gente, sabe por que a Bíblia é tão valiosa? É porque é só através da Bíblia que a gente pode ter o conhecimento da salvação, do Evangelho da Graça. É por causa da Bíblia que a gente conheceu a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se não fosse pela Bíblia, a gente nunca conheceria essa verdade que nos liberta, não é mesmo? Então, realmente a Bíblia é muito, muito preciosa, porque dinheiro nenhum pode comprar salvação. A gente já aprendeu isso, né? Somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vocês já aprenderam isso também. Mas olha, sabe o que é mais interessante? É que tem lugares que a Bíblia não é permitida. A palavra de Deus não pode ser pregada. Tem países em que a Bíblia não é fácil de ser encontrada. Vocês já pensaram nisso, gente? A maior riqueza do mundo e as pessoas não poderem ter acesso a ela? É bem triste, não é? Vocês não acreditam? Pois tem uma história do irmão André. Vou contar aqui para vocês um pouquinho da história do irmão André. O irmão André foi um homem que percebeu que tinha países em que a Bíblia não chegava ou que era muito difícil se ter uma Bíblia, e ele resolveu entrar nesses países, mesmo que fosse proibido. A história dele me lembra uma história que está lá em Atos. Deixa eu achar aqui. Lá em Atos, quando os apóstolos foram presos, e aí, depois que eles foram soltos, foram ordenados que não falassem mais de Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Deus libertou esses apóstolos da prisão. Assim, de maneira sobrenatural, as portas da prisão se abriram, eles saíram da prisão. E aí, um anjo falou para eles o seguinte, lá em Atos 5:20. Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Sabe o que o anjo falou? Vão lá, ó, preguem a palavra. Preguem a palavra, as pessoas precisam conhecer a palavra que dá vida. É isso. E aí, quando os apóstolos foram indagados de novo por aqueles governantes, eles disseram o seguinte, lá no versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E foi justamente pensando dessa maneira que o irmão André agiu. Ele percebeu que existia países onde a Bíblia não era fácil de se ter, e aí ele resolveu ir para lá para levar a Bíblia. Ele contrabandeava a Bíblia. Olha só, o irmão André era um agente secreto de Deus. Ele fazia com que as Bíblias entrassem num país onde era proibido se ter Bíblia. Olha só que interessante, gente. Ele sabia a importância da palavra de Deus, tanto para ele quanto para aqueles irmãos que estavam ali. Um dia, ele estava lendo um texto lá em Apocalipse e ele percebeu que Deus estava chamando ele para pregar o evangelho ali. Por quê? Ele ouviu Deus dizendo para ele, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Ele foi chamado para fortalecer a igreja de Deus nesses lugares. E sabe como é que foi difícil? Foi difícil. Por quê? Porque nesses lugares, as pessoas que desobedecem são presas, às vezes elas sofrem castigos severos, machucam elas de verdade, e aí elas podem até ser mortas ali por estarem pregando o evangelho ou distribuindo Bíblias. E mesmo assim o irmão André se encheu de coragem, confiou em Deus e foi. E sabe o que aconteceu quando ele estava lá? Teve um caso em que ele chegou lá na Rússia e um homem estava lá na igreja, ele olhava para aquele homem e ele disse, eu acho que eu vou falar é para aquele homem. E era bem perigoso. Por quê? Porque aquele homem poderia ser da polícia secreta lá. E podia estar inserido na igreja lá só para ver se iam falar alguma coisa que o governo proibia. E aí ele foi lá com aquele homem e disse, olha, eu preciso falar com você. Nós temos algumas Bíblias aqui. E essa aqui é sua. E ele entregou uma Bíblia para ele. Gente, esse homem ficou tão feliz, ele chorava de alegria por receber uma Bíblia, porque ele não tinha Bíblia, ele sempre quis ter uma Bíblia. Olha só que interessante. Tem gente que tem Bíblia em casa e não tá lendo, né não?
Eu sei que é isso. E aí, quando ele recebeu aquela Bíblia, aí o irmão André falou: olha, irmão, nós temos mais algumas Bíblias para serem entregues. Você nos ajuda a achar as pessoas certas para entregar? Ele disse: vou sim. No outro dia, o irmão André estava lá no ponto marcado, junto com o amigo dele, esperando esse homem voltar. E ele não voltou. Aí, um outro pastor foi lá com ele e disse: irmão, aquele homem ele não vai poder voltar, porque depois que ele conversou com vocês, a polícia fez muitas perguntas para ele e ele não pode mais levantar suspeitas vindo aqui encontrar com vocês. Ai, gente, irmão André ficou preocupado. E agora? Tô com tanta Bíblia ali no carro, entrei escondido no país, eu preciso entregar essas Bíblias para as pessoas certas. E aí Deus tocou no coração daquele pastor, ele disse: olha, tem um irmão, o pastor Markov, ele vai te ajudar nisso. E aí o irmão André foi lá com esse pastor Markov, e quando ele chegou, o pastor Markov, ele disse: nós vamos ali para a Praça Vermelha, você vai pegar essas caixas 1h da tarde do seu carro e vai passar pro meu carro. Eu disse, o André ficou preocupado, porque era de tarde, de dia assim, né? E a Praça Vermelha era uma praça assim aberta, todo mundo ia ver. Mas ele disse: não, ninguém vai desconfiar que a gente vai estar fazendo uma coisa bem ali na Praça Vermelha. E aí ele foi. E ele levou todas as Bíblias para o carro desse irmão, o pastor Markov. E o pastor Markov disse: pode ficar tranquilo, irmão André, que eu vou distribuir pelo menos para uns 100 pastores aqui da Rússia. Essa Bíblia ela vai ser muito bem-vinda. Saindo de lá, eles foram para outro país, a Ucrânia. E a Ucrânia também era um país bem perigoso para se distribuir Bíblias, mas eles tinham algumas Bíblias em ucraniano para distribuir ali. E aí ele percebeu que tinha um irmãozinho que estava com uma Bíblia bem pequenininha. Era uma Bíblia de bolso. Aí ele disse: gente, olha que ideia sensacional. Se eu pego essas Bíblias de bolso, vai caber muito mais no meu carro e eu posso distribuir muito mais Bíblias para esse povo. E ele pegou essa Bíblia e pediu emprestado, fez uma troca, deu uma Bíblia grande para a pessoa e ficou com a Bíblia de bolso para ele poder imprimir outras Bíblias naquele tamanho. E aí, um pastor estava lá na Ucrânia, quando ele estava distribuindo todas as Bíblias, ele já tinha distribuído todas, ele encontrou um pastor ainda na Ucrânia, e aí ele começou a ouvir aquele pastor pregando numa igrejinha. E aquele pastor pregava sem usar a Bíblia. Difícil, né? Mas ele conseguia falar de vários versículos todos memorizados e sem ter uma Bíblia na mão. O André ficou surpreso. Conversou com ele sobre um monte de assunto de Bíblia e tudo que o irmão André perguntava, aquele pastor respondia. Mas enquanto eles estavam perguntando essas coisas, aquele pastor estava sempre de olho numa Bíblia na mão do irmão André. Aí ele pegou, tomou coragem e disse: irmão André, eu não tenho nenhuma Bíblia. Aí o irmão André ficou tão triste assim, porque ele já tinha distribuído todas as Bíblias em ucraniano. E aí ele pensou assim: puxa, irmão, eu já distribuí todas. Aí ele teve um estalo. Ele lembrou daquela Bíblia pequenininha de bolso que não tinha sido distribuída. Aí ele foi lá, ia levar aquela Bíblia para o país dele, né? Mas ele resolveu pegar aquela Bíblia e dar para aquele pastor. Aquele pastor recebeu aquela Bíblia, encostou no peito assim do irmão André e chorava, feliz de ter uma Bíblia na mão. Vocês acreditam? Olha só a alegria de alguém que nunca teve uma Bíblia, gente. Para ele tinha que ler a Bíblia de outros e ir decorando aqueles versículos. E olha, gente, a gente chegando no dia da Bíblia e tem muita gente que não dá valor para a Bíblia que tem. Não lê a sua Bíblia em casa. Não tem esse amor pela palavra de Deus, que é a palavra que nos dá vida, que é mais preciosa que qualquer riqueza nessa terra. Vocês já imaginaram isso? Pois então, é justamente isso que eu quero incentivá-los aqui nesse dia. Que vocês amem a Bíblia que vocês têm, que vocês leiam a Bíblia, sabendo que tem tanta gente que queria ter isso e não pode. E vocês orem por esses irmãos que gostariam tanto de ter uma Bíblia e não têm. Eles não podem ter uma Bíblia porque no seu país é muito perigoso ter Bíblia. E mesmo assim, eles gostariam de ter uma. Orem por eles, orem pela igreja perseguida, orem para que eles possam ter uma Bíblia em suas mãos e eles não sejam pegos por causa disso. O irmão André, ele viveu por muito tempo e distribuindo a Bíblia em muitos países comunistas. Foi e tudo debaixo da proteção de Deus. A gente sabe que Deus cuida daqueles que o amam. E a gente mostra amor a Deus, obedecendo seus decretos, lendo a palavra de Deus. Tudo bem, crianças? Eu espero que vocês tenham aprendido uma boa lição hoje, porque a gente vê
que tudo que Pedro fez lá naquele período ainda vale muito hoje. E tudo porque eles amam a palavra de Deus. Amém? Momento das perguntas. Atenção, crianças, para a primeira pergunta. Como se chamava o irmão da história? Letra A, Felipe. B, Mateus. C, Marcos. Ou letra D, André? Resposta certa está na letra D, André. Segunda pergunta, crianças. O que o irmão André levava para os outros países? Letra A, carrinhos. B, bíblias. C, folhetos. Ou letra D, bonecas? Resposta certa está na letra B, bíblias. Terceira pergunta, crianças. Qual foi a reação do homem lá da Rússia quando ele ganhou a Bíblia do irmão André? Letra A, chorou de alegria. B, correu. C, gritou. Ou letra D, desmaiou? Resposta certa está na letra A, chorou de alegria. Quarta e última pergunta, crianças. Como era chamada a praça onde o irmão André entregaria as Bíblias para o pastor? Letra A, Praça Rosa. B, Praça Vermelha. C, Praça Azul. Ou letra D, Praça Verde? Resposta certa está na letra B, Praça Vermelha. Obrigado, Thiago Lonara. Nós aprendemos muito com você hoje. E então, crianças, que importante, hein? Quantas informações nós aprendemos hoje sobre a Bíblia. Então, se você ainda não tem sua Bíblia, peça do papai, peça da mamãe. O importante é que você leia a palavra do Senhor todos os dias, que você cresça em conhecimento, em sabedoria e que Deus abençoe a cada um de vocês. Crianças, nós estamos encerrando a nossa programação de hoje e até o próximo domingo, se Deus permitir. Tchau, crianças!